Boa noite. Noite, boa noite. Olá. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui na página da Unipsico para mais uma live aí sobre um assunto interessante, importante, que tem ocupado muita cabeça aí de profissionais, psicólogos, professores, pais, né? E os nossos jovens. Eu sou Rosângela Guerreira. Sou psicóloga, cooperada aqui da Unipsico, também sou membro filiado da Sociedade de Psicanálise de Ribeirão Preto e hoje estou aqui com a minha colega Ana Paula, que logo se apresenta, né, para bater esse papo com vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Olá, E aí? Rosana. Boa noite a todas as pessoas que estão entrando aqui na live, os colegas psicólogos da Unipsico. Vocês estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo, Ana. Aqui em Ribeirão Preto teve uma chuva muito grande agora à tarde, né? Mas Foi. tá tudo bem aqui na região da cidade, de onde eu falo. E quero agradecer muito essa oportunidade, Rosângela, que é a Unipsico, por intermédio de você, que é a presidente, estão me dando de estar participando hoje da live e também de estar podendo divulgar aí no segundo momento o livro sobre o TDAH. Eu quero primeiro agradecer vocês, agradecer por fazer parte da cooperativa, e né, eu sinto muito orgulho em fazer parte. É um local aí que já tem mais de 20 anos em Ribeirão Preto, uma instituição, né, a Cooperativa de Psicólogos, e que só veio a fortalecer a profissão e especialmente nós psicólogos que nos dedicamos também à psicologia clínica, que é uma parte muito nobre da psicologia. Então, quero E muito. a Unipsico tem uma história aí, né, com a comunidade, com a sociedade. Nesse tempo de pandemia também tem feito o seu papel aí, né, de assistência na área da psicologia. Hoje nós somos 93 colegas, né, psicólogos atuando em diversas abordagens, né, cada um aí na sua especificidade, na sua competência, né, de atendimento. Então, temos trabalhado bastante. É um corpo de profissionais, né, de extrema competência, né, trabalha bastante, contribui muito aí. E essa live tem essa proposta, né, desde o início da pandemia, a Unipsico criou esse espaço para que a gente pudesse refletir sobre temas de psicologia, saúde mental, né, abordando esses diversos assuntos aí relacionados, né, à vida de uma maneira geral, né, e à nossa profissão. Uhum, Ana, eu acho que a gente podia começar então já entrando na live, né? Estamos aqui para uhum, falar desses reflexos aí da pandemia, exatamente nessa faixa etária de crianças, jovens, né, adolescentes. Como você bem lembrou, depois nós vamos focar um pouco aí com relação à sua pesquisa e ao seu livro, né, que você publicou, que também tem muito a ver com esse momento atual, que está trazendo uma série de diagnósticos aí de ansiedades, vem aumentando, né? A gente vai falar bastante sobre isso hoje, em todos nós, todas as faixas etárias, né? Mas crianças e adolescentes a gente vem observando aí questões muito sérias, né, que estão se agravando. Então, acho que você vai poder contar para nós um pouco desse diferencial, né, quadros de ansiedade mais gerais aí, em termos de psicodiagnóstico, do TDAH, que é mais específico, né, uma patologia uhum. mais específica. Então, eu queria começar contando para vocês, dividindo com vocês, para a gente poder esquentar a conversa, né, alguns dados que a gente colheu aí para vir aqui conversar com vocês. E eu vou falar de um relatório da Unicef do final do ano passado, né, em outubro de 2021, então é um dado bastante recente.
É um relatório publicado em cima de pesquisas, né, pesquisas realizadas com mais de 21 países aí no globo, né, inclusive o Brasil, que nos trouxeram assim, dados bem assustadores. Inclusive a Unicef faz um alerta mesmo, né? A saúde mental de jovens, de uma maneira geral, e crianças já vinha um pouco sobrecarregada, a gente já vinha lidando, né, com uma série de transtornos aí antes da pandemia, e com a chegada da pandemia isso se agravou bastante. É esse alerta que a Unicef faz em função desses dados, né? Por exemplo, um dado bastante interessante é que em cada 7 meninos e meninas, um tem desenvolvido algum transtorno mental que leva a algum diagnóstico específico aí, né? Bastante sério. A questão do suicídio, que já era uma questão importante que a gente vinha observando aqui, e isso tem aumentado também em função da questão da pandemia, vem se agravando, né? Então, nós temos um volume aí de acontecimentos muito graves, né, de suicídios de jovens. Tá? Mas a Unicef fala em 45 mil jovens, né, anualmente, né, passando por isso, né, perdendo a vida aí, que já é a quinta causa de morte nessa faixa etária de jovens, de 10 a 19 anos. Né. Eu me lembro que antes da pandemia, a Unipsico até estava trazendo essa discussão do manejo do suicídio, dos comportamentos autolesivos, né? Tivemos aqui na cidade de Ribeirão Preto episódios graves de suicídio, vocês devem lembrar, né? Em um shopping aqui da cidade, isso então já vinha chamando a atenção, né? E o que a Unicef vai trazer é que isso vem piorando, vem agravando. E em função do quê? Né? O que a pandemia trouxe de prejuízo para que isso pudesse se agravar, né? A gente sabe que o próprio lockdown, né? A gente passou por diversos momentos em que ficamos todos reclusos, né? Suspensão de aulas, e isso para a criança, né? Para o jovem que precisa muito desse... A gente é construído, né? Na relação com o outro, a nossa identidade, né, a aquisição da cultura. Então, ficar sem isso, privado disso, né, trouxe uma série de prejuízos aí para esses jovens, né, que tiveram as escolas fechadas, foram para o online, que dificultou muito, né, também a questão do aprendizado, do desenvolvimento de uma maneira geral. Né. Então, isso também faz agravar aí, né, a questão da condição da saúde mental dos jovens, né? Ficar privado do seu grupo de amigos, privado do seu ciclo familiar por conta da restrição necessária, né, que tivemos e ainda temos que ter, né, com relação ao distanciamento social, né, para que a gente se proteja do vírus, né? Temos que ter essa conduta, mas que tem os efeitos colaterais. Né? Você quer acrescentar alguma coisa, Ana, com relação a essa questão da escola? Então, né, a gente veio conversando sobre o que a gente queríamos apresentar, e eu gostaria de iniciar sobre um poema que me inspirou, inclusive foi um dos estudos aqui que a gente vai apresentar, né, frente aí, né, um mar de informações que a gente encontra sobre as dificuldades emocionais relacionadas a crianças e adolescentes. Eu e a Rosângela, nós decidimos focar a fala, né, Rosângela, em 4 artigos específicos. Uhum. Depois ela acrescentou esses dados da Unicef. E ontem nós adicionamos também um artigo falando sobre diabetes do tipo 1 e a infecção do Covid-19 associado aí no aumento, né, da diabetes tipo 1 em crianças que tiveram Covid. Então, assim, nós tentamos, né, delimitar um pouco aqui a fala, porque foram muitas informações. Uhum. Então, nós vamos apresentar aqui, né, 3 artigos nacionais aqui do Brasil, 2 de Minas Gerais, um do Paraná
e um artigo de Portugal. E um artigo de Minas Gerais, de Belo Horizonte, né, foi uma pesquisa que eles fizeram com as crianças e pediram para elas falarem, fazerem um pedido no final da pesquisa. Era uma pesquisa sobre a pandemia. E eles falaram assim, faça um pedido do que você gostaria que acontecesse. E as crianças disseram, eu queria o fim da pandemia e a volta à vida normal. E a hora que eu li isso, eu me inspirei nesse poema. Eu falei, eu vou começar a fala por ele. Mas que bom que está podendo sonhar, né, Ana? Está desejando, né? Eu acho que teve momento aí da pandemia da gente ficar tão saturado, né? Tão Uhum. sem poder sonhar. Interessante. E aí eu me inspirei para começar hoje a live com esse poema. Então é um poema do Mário Quintana, que se chama Confusão. Então eu vou iniciar, tá? Essas duas tresloucadas, a saudade do que era antes da pandemia e a esperança do futuro sem ela, vivem ambas na casa do presente, quando deviam estar, é lógico, uma na casa do passado, a saudade, e a outra na casa do futuro, a esperança. Quanto ao presente, ele fala, esse nunca está em casa. E né, na hora que eu li, falei, nossa, tem um pouco disso que nós vamos falar aqui hoje, porque a pandemia ela ainda não acabou. Então, está sendo uma audácia, assim, minha e da Rosângela, falar dos reflexos, Sim, porque está acontecendo, né, Rosângela? Então, os reflexos da pandemia, eles já estão surgindo, mas eles ainda vão acontecer aí ao longo do tempo. Ainda não dá para a gente, assim, né, predizer, né, os fatores de risco, os de proteção, porque tudo ainda não está bem definido. A gente vai saber disso só a longo prazo. Mas a gente já encontrou aqui nesses artigos algumas informações que podem nos auxiliar aí, né, a sair um pouco dessa casa do presente que está tão angustiante ainda para a gente, né? E poder pensar e refletir aí caminhos para que a gente está vivendo. Então, nós selecionamos os artigos. Pode já entrar já nos artigos, falando. sim, enquanto te ouvi, eu estava aqui me lembrando que eu acho que foi logo no início do segundo semestre de 2020, já com alguns meses de pandemia, e nós fizemos uma live sobre o impacto de tudo aquilo nas nossas vidas, né? E eu me lembro, assim, da gente ter comentado o quanto que estava doloroso entrar na pandemia, viver a pandemia, porque de certa maneira a gente não tinha repertório, né, para dar conta de colocar legenda em tudo aquilo que a gente estava sendo acometido em termos de impacto emocional, né, as mudanças nas nossas vidas, da rotina, de uma maneira geral. E realmente a gente estava meio impactado e meio assustado, bastante assustados, aterrorizados, assombrados. Mas ouvindo você falar, né, Ana, eu percebo o quanto que a gente caminhou de alguma maneira, até na nossa condição, né? Como você bem lembrou, a pandemia não terminou, não sabemos quando vai terminar, né? Desejamos que seja logo, mas hoje a gente já tem uma condição de pensamento, inclusive com dados, né, de observações aí de pessoas que estão organizando essas observações, porque acho que observações todos nós estamos tendo, né, na nossa lida de trabalho, com os nossos pacientes, né, nós próprios, né, vivenciando tudo isso, mas eu acho que tem uma outra condição aí, é um outro momento, né, depois de, estamos entrando aí no terceiro ano de pandemia, né, eu acho que a gente está não diria que está um pouquinho melhor, mas está com uma melhor condição para poder pensar a experiência e talvez, quem sabe, elaborar. Verdade, Rosane. Inclusive, né, as instituições já sabem nortear um pouco as situações. Uhum. E aqui nós estamos entre colegas. Vou até compartilhar o que aconteceu essa semana aqui, Hum. né, da escola do meu filho.
suspender a turma dele, porque eram casos de Covid entre as crianças. Então, assim, a pandemia ela ainda está aí, ela ainda está acontecendo, estão acontecendo os casos e ainda vão acontecer também aí os efeitos. Né? Sim. Iniciando então aqui os artigos, um artigo de Juiz de Fora fez uma revisão de outros artigos, de outros estudos, ele traz já algumas informações. Então, ele inicia, ele chama Impacto da Pandemia de Covid-19 na Saúde Mental de Crianças e Adolescentes, uma revisão integrativa. E ele aborda que as crianças, né, têm um grande potencial de terem sido muito afetadas pela pandemia, porque elas foram duplamente afetadas. Uma, num ponto de vista, na própria rotina delas, porque elas não foram mais à escola, precisaram ficar isoladas. E num segundo momento, por elas ainda não serem impotentes dentro da situação familiar. Então, elas também tiveram que lidar com os conflitos dos pais dentro do lar e a condição emocional dos pais. Então, aqueles que perderam o emprego ou passaram por alguma dificuldade na família, como separação, né, os divórcios que aumentaram durante a pandemia, ou que passaram por uma situação de violência dentro do lar, foram afetados duplamente, sabe? Ele usa esse termo. E compromete muito o envolvimento neuroquímico, do que está no desenvolvimento da criança. Ele aponta assim, que são mais vulneráveis a esses eventos de estresse, tem o maior risco de desenvolver transtorno de humor e psicose também. Aumentou devido, né, à pandemia, quando o isolamento ficar em casa. Para os adolescentes, no segundo momento, estão em uma fase desenvolvimento psicobiológico associado às mudanças emocionais, cognitivas e o amadurecimento do cérebro, que eles sentiram muito devido à avidez que eles sentem pelos relacionamentos, provocados também pelas mudanças hormonais, né? Então, eles sofreram muito nessa questão da interação social, e não se relacionar com os amigos, perder muitos amigos, que alguns mencionaram isso, se sentiam sem amizades, porque já não estavam em escola, não encontravam, se sentiram mais sozinhos. Então, ele falou do aumento no sentimento de solidão, sintomas de ansiedade, depressão, distúrbios do sono e no apetite. Ponto aí de ele fala também aqui nos dados, né, diferenças no questões sociais, de acesso à educação, renda, acesso à escola, à saúde, como também um preditivo, vamos dizer, né, para dificuldades emocionais. Mas nesse ponto, assim, eu avalio isso como muito controverso. Eu não acho. Ana, desculpa te interromper. O pessoal está comentando que o áudio está travando um pouco. Será que tá? Tem. Aí, Você vê a internet? Oi, melhorou, gente? Eu Tentar tô te ouvindo, eu tô te ouvindo. Para mim não está travando. para mim a sua imagem. Tá? Pode voltar? Vamos lá, vamos continuar. Aí voltou, gente. Melhorou aí. Melhorou, melhorou. Então, ele traz um momento aqui do artigo, que é um artigo dos alunos da Faculdade de Medicina, esse artigo. Fala sobre as diferenças nas questões de renda, de acesso à escola, né? Um aluno que teve acesso à escola particular e teve menos tempo em ensino remoto, que isso seria então aí um indicador de que teria um impacto menor a pandemia nessas crianças, por uma questão de diferença na renda.
Mas, não sei, eu vejo isso como controverso, Rosângela. Uhum. Nós comentamos um pouco sobre isso, né? Uhum. De justificar aí pela renda, porque nem sempre isso quer dizer que essa criança ela foi bem assistida, bem amparada, recebeu apoio, e nem sempre isso está ligado à renda, né? Mas talvez ligado à renda esteja a questão dos recursos disponíveis, por exemplo, com relação à escola, né? Uhum, É diferente uma população de uma escola, até a lida da escola particular com uma escola pública, nesse rearranjo que a escola teve que fazer, né, para continuar, por exemplo, dando aula e os alunos interagindo. Né? Acho que talvez nesse sentido da disponibilidade dos recursos, né, talvez faça alguma diferença. Né? uhum, Porque a questão do acesso à tecnologia, eu acho que possibilitou a criança e o jovem manterem um mínimo, né, de contato aí com o mundo, principalmente nos lockdowns, né, nas restrições mais severas que nós tivemos. Né? Mas concordo com você, eu acho que não muda muito. Né? uhum, entendi. Pessoal, tá melhorando aí o áudio? Eles estão mandando a mensagem. Eu estou te ouvindo bem, Ana, mas a Valéria Tá, falou que às vezes o seu áudio trava um pouco. tá. Mas eu estou te ouvindo bem. Uhum. Olha, então vou continuar, tá? Então, esses artigos analisados nesse estudo, eles apontaram para o aumento do sofrimento emocional devido ao fechamento das escolas e apontei para dois grupos de alunos que um é o que está iniciando a alfabetização e os que estavam prestando vestibular, como dois momentos mais críticos Uhum. do movimento e que tiveram um impacto maior na questão da aprendizagem e, né, no caso aí de quem prestava o vestibular, no andamento, né, do próprio desenvolvimento profissional. Trouxe já um dado em números apontando que 44% das crianças e dos adolescentes manifestaram algum sintoma de depressão. Isso, né, lá no estado de Minas Gerais. E 37% um aumento na ansiedade. Pesquisas que já foram feitas lá. No relatório da Unicef também tem um dado parecido. 19% das crianças e dos jovens observados relataram desesperança, quadros depressivos, né? Principalmente a desmotivação com o futuro. Coincide um pouco aí os estudos. Isso falando da população global, né? Uhum. O Winnicott, ele fez um trabalho, o Winnicott que foi pediatra e psicanalista inglês, famoso, e que dentro da psicanálise deu uma contribuição muito grande no desenvolvimento infantil. Inclusive é o autor que eu utilizei para estar fazendo as análises dos casos no livro. Uhum. Então é um autor que eu me afino bastante. Ele tem um trabalho importante que realizou no pós-guerra em instituições que recebiam crianças órfãs, né, naquela época. Lógico que é um contexto muito diferente desse da pandemia do que a gente viveu no mundo e no Brasil, né? Sim. Mas, assim, fala aí de uma situação que necessitou também de um enfrentamento. E ele observou que ser privado da convivência e com os pais ou com a família mais próxima trazia muita repercussão para essas crianças, no desenvolvimento delas. Um risco maior para a psicose, para os transtornos de humor, até para a tendência antissocial. E que era muito importante elas receberem um acolhimento, né, um carinho, o holding, né, que ele usa, que é alguém que é capaz de conter, de dar atenção, de aceitar essa criança mesmo com as dificuldades que ela tem, né, nem sempre só com quando ela demonstra amor, quando ela demonstra também
a raiva, o medo, né, o ódio, e ele fez esse trabalho. Então, o que eu percebi assim, aqui nesse artigo? Que ele vai apontar agora os fatores protetivos do que ajudou, né, as crianças a não sofrerem tanto o impacto da pandemia. E eu acho que isso que o Winnicott fala, da gente poder se voltar, dar atenção, o carinho, o amor, a gente vê a criança como duplamente afetada pela pandemia, ter esse olhar de cuidado, né? Ver que eles estão sofrendo, reconhecer e tentar ajudar, já é um bom caminho como um fator protetivo. Sim, faz diferença, né? A Mas, Valéria colocou um comentário aqui, Ana, muito pertinente, né, que é a diferença dos dados da Unicef para os dados da pesquisa feita em Minas mostra o quanto os brasileiros em todas as faixas etárias sofreram mais do que os cidadãos dos outros países. E é interessante isso que a Valéria traz, que eu me lembrei, que eu vi recentemente também, que com relação à América Latina, um estudo que foi feito, o Brasil é o quinto país que apresenta a maior violência com relação doméstica com relação às crianças e adolescentes. Né? Então, as taxas são maiores, né, aqui no Brasil. Né? e Então, faz, acaba né? trazendo esse elemento estressor, né, que também dificulta por demais o crescimento, né, o desenvolvimento como um todo, para nós aqui. Né? Então, realmente, Valéria, tem essa questão aí muito séria, infelizmente, aí no Brasil. Né? Infelizmente também nós ficamos mais tempo em lockdown, né, do que alguns outros países. O artigo aqui de Portugal vai apontar isso, que lá teve uma primeira onda, depois houve um retorno e uma segunda onda. E nós aqui nós ficamos mais um tempo maior. Né? Sim. Quer dizer, mais suscetível a essa violência. Né? Mais suscetível. Aumentou esse contexto, né, de extrema violência para crianças e jovens. Uhum. Tem uma pessoa aqui, ó, imagens e poesias, falou, muitos perderam os pais ou ente querido, não só a Uhum. profissional e social. Exatamente. E essas crianças, eu acho que a gente pode incluir nessa questão que o Winnicott aborda, quanto que a gente precisa agora se aproximar delas, poder auxiliá-las. Se fala muito hoje dos órfãos da pandemia, né? Uhum. É como você disse no início, né, Ana? A gente está tentando compreender, dar conta para adquirir competências, né, para poder trabalhar e ajudar as pessoas aí, né, dentro da nossa área. Mas realmente são muitos os impactos, né? São muitos os fatores aí de prejudiciais, né? Vamos tentando. Isso. Antes de entrar nos É. fatores protetivos, eu já vou falar um pouco do segundo artigo, também em Minas Gerais, que são de alunos, né, de psicologia e pedagogia, que analisaram aí o discurso de crianças do ensino fundamental de 8 a 10 anos. E o que eles apontaram? Que as crianças têm consciência do que é o coronavírus, que elas souberam dizer na pesquisa que era um vírus que afetava os pulmões, que os idosos estavam mais suscetíveis, sabe? Que elas conseguiram falar sobre isso. E elas brincaram e buscaram formas de ocupar o tempo em casa, que elas sentiram a falta da escola, principalmente por causa da interação com os amigos. Então, que eles contaram isso no estudo, sentiram falta de alguns familiares também. E ele fala assim, né, que quem tinha algum comportamento ou tinha algo disfuncional, e no primeiro momento achou agradável afastar da escola, mas que até essas crianças depois começaram a sentir falta. E no caso do TDAH, que eu fui acompanhando mais por causa do livro, no primeiro momento
também os estudos falavam isso, que as crianças que tinham TDAH estavam conseguindo se concentrar mais em casa, porque não tinham os estímulos da sala de aula para atrapalhar E dispersam. e que dispersam ele. Uhum. Mas agora, os estudos de agora já mostram que não, que houve um grande prejuízo, porque eles aprendem muito também por imitação, na interação social, vendo o outro aluno fazer. Então, que eles tiveram um prejuízo grande também, né? Não dá ainda para a gente mensurar, porque ainda está acontecendo a pandemia. E nesse artigo também apontou isso, achei interessante isso. Na minha experiência com alguns jovens que eu atendo, né, e atendi ao longo da pandemia, que mantiveram o atendimento presencial, né? Mas eles começaram a demonstrar crianças que aprendem com facilidade, não são crianças que têm alguma dificuldade, né, de atenção, concentração, mas que caiu absurdamente o rendimento, porque eles, principalmente alguns, que se beneficiam muito desse presencial na assimilação de conteúdo, e que quando passa para o digital, para o online, eles não conseguiram manter a mesma atenção, concentração. Então, é bem interessante isso. Aí sofreram, né, também por estar tirando nota baixa, né, e trouxe alguma questão emocional também, né, na autoestima e tudo mais. E agora, com a volta do presencial, você vê como isso faz diferença, né? Não, de todas as maneiras, né? Acaba fazendo. Mas essa questão da assimilação dos conteúdos. Né? Uhum. E aí, né, no final desse estudo, pediram para as crianças fazer o pedido, o que elas gostariam que acontecesse. Aí elas pediam, né, o fim da pandemia, a volta à vida normal, e a volta aí a poder sonhar, tanto também como antes, a situação do que já viviam. Deu uma Estão se queixando que o vídeo está travando. Uhum. Ai, a Valéria está participando bastante. Quer ler o comentário dela? Ai, para mim ele acabou de subir. Você consegue? Eu leio. Ana, a pandemia veio ratificar o quanto o nosso cérebro é social, certo? A aprendizagem, desde o desenvolvimento da fala até o aprendizado do conteúdo acadêmico, foram afetados, sem dúvida. Dúvida, né? Somos seres sociais, não tem como fugir disso. A gente já está até aguentando, né? Mas é interessante isso também, né? Nós acompanhamos, participamos muito assim dentro da Unipsico, nessa questão da interação. Eu me lembro de nós profissionais muito angustiados, porque nós também tivemos uma mudança radical na nossa rotina, nessa questão de muitos não poderem ir ao presencial, né, ou por receio ou necessidade mesmo de não sair de casa, se preservar por conta do vírus. A gente passou muito para o atendimento online, né, que foi ótimo, né, pôde atender aí essa demanda também, mas foi uma mudança radical. E o quanto que nos movimentos da Unipsico a gente precisava conversar, né, trocar ideia, refletir, discutir, pensar junto, né, então que também o encontro digital pôde proporcionar para nós, né. Então é muito interessante esse movimento, né? Precisamos de dialogar, precisamos estar juntos. Isso. Rosângela, eu vou falar rapidinho. É, Olha, o tempo corre, né? estamos correndo aí. No o terceiro artigo, que é de Hum, Paraná, ele vai ficar muito assim, ele está bem voltado para essas questões das diferenças sociais e as diferenças no enfrentamento da pandemia. Né? Que ainda fica se perguntando até onde que isso acontece mesmo, para não incorrer num preconceito também. uhum, Conto muito da escola fechada, né, que aumentando aí os riscos dos problemas alimentares, o aumento do trabalho infantil, o aumento na violência doméstica e sexual,
e a gravidez na adolescência. A gente poderia acrescentar também assim, o abandono escolar, aconteceu, e agora, né, o atraso nas matérias, o atraso que houve também no conteúdo escolar, para boa parte aí das escolas. Sim, sim. Houve aí uma defasagem. Eu sei que tem escolas públicas que estão fazendo um levantamento para ver aonde que o aluno agora vai se encaixar. Qual série, em que revisão que vai precisar acontecer. O quarto artigo, que eu acho que vai trazer assim, algumas novidades para a gente, que é o artigo aí de Portugal, Uhum. do Porto, e que analisou quase 500 crianças durante a pandemia. Trabalho de nutricionistas, lá, psicólogos lá da Universidade do Porto, e percebeu que houve um ganho excessivo no primeiro momento do confinamento, no primeiro ano da pandemia. E depois, aqui no Brasil, nós continuamos, né, no confinamento. É uma pausa, depois voltou para um segundo momento. E nesses outros momentos em que fechou de novo, teve uma diminuição no ganho do peso. Então veio primeiro um ganho excessivo no primeiro confinamento e uma diminuição no ganho do peso nos restantes. Porém, foi insuficiente o retorno do peso aos níveis que tinham antes da pandemia. Então, assim, ganhou um peso, mas não conseguiu recuperar as crianças lá em Portugal. E aí foram determinantes para o ganho de peso lá. A idade, a criança quanto menor, mais ganhou peso. O estresse, em ambientes onde tinham mais estresse, na casa, na família, houve o ganho de peso maior também. O suporte parental, que acho que a Valéria apontou agora há pouco aqui também, que os pais também sofreram, também estavam, né, perdidos, passando aí por momentos difíceis. Então, aonde isso foi mais difícil, que houve impacto também na renda, ou que teve Covid no lar, ou alguma outra doença, isso fez também aumentar o ganho de peso. E, assim, a existência de espaço exterior na habitação. As crianças que moravam em apartamento também ganharam mais peso. O artigo, então, né, ele aplicou 2 escalas nas crianças, uma para avaliar a saúde mental e a outra uma escala de medo à Covid-19. E os resultados apontaram que os adolescentes apresentaram mais depressão e as crianças mais medo à Covid. O sexo feminino apresentou mais estresse, mais ansiedade, mais depressão quando comparado ao sexo masculino. E depois, e o aumento também do peso, né, se deu nas crianças que já apresentavam também um quadro propício, né, associado a determinantes psicossociais e demográficos. Já vinham se alimentando, já consumiam mais alimentos ricos em açúcar e gordura, já eram mais sedentárias, não tinham tanto hábito de cozinhar em casa, pedia muito por aplicativo, que foi aqui no Brasil nós também vivemos isso, aumentou o pedido por aplicativo, né, de comida. E esse artigo ele apontou também para a importância do diagnóstico de quando algo não vai bem com as crianças, com os adolescentes. Geralmente é o adulto quem precisa ser o porta-voz nesse momento. A criança ela não vai chegar sozinha, né, até o psicólogo ou até o médico, ela vai precisar de um adulto que faça esse intermédio. Então, é importante da gente, quando perceber, procurar ajuda, levar a criança, investigar o que está acontecendo, porque isso vai contribuir para já iniciar um acompanhamento e isso vai ter um reflexo no futuro dessa criança. E também ele fala da importância do apoio psicossocial à família, né?
tanto do governo, lançar estratégias para se aproximar das famílias nesse momento, quanto a gente, enquanto cidadão, né, olhar com mais atenção para as famílias que têm crianças, adolescentes e tentar apoiar, dar um apoio, uma ajuda nesse momento. Esse foi o artigo lá de Portugal, que trouxe essas informações sobre o ganho de peso, que trazem grandes repercussões também, inclusive essa da diabetes. Tipo, foi uma é um notícia dado para alarmante. todo mundo, e crianças que tiveram Covid-19 têm uma predisposição maior a desenvolver o diabetes do tipo 1, que é aquele que vai ter para o resto da vida, não é? Então, pode também estar relacionado ao ganho de peso nessa faixa etária. E todo esse estresse, né? Todo esse estresse. Os artigos, então, vão falar aí como fatores protetivos. Já percebo por essa parte mais esperançosa, né, Rosângela? O que dá para fazer com tudo isso, né? Como socorrer tudo isso? Olha, né, isso que você já apontou, acesso às mídias digitais para se comunicar com os parentes e amigos por uma coisa positiva, porque ajudou, né, a aproximar de alguma forma. O apoio psicológico online, que foi aí uma mais foi implementado mesmo na pandemia, inclusive a Unipsico tem um site onde é possível fazer, né, o cadastro, a reserva, fazer terapia online, as consultas psiquiátricas online, a rede de apoio, familiares e profissionais da saúde que se puserem nesse momento também para estar prestando apoio, apoio psicossocial, representada aí até por uma melhoria das condições financeiras, o auxílio emergencial, que por um primeiro momento, famílias que já tinham um estilo de vida saudável, sofreram menos os impactos nessa questão da alimentação e do peso. E a conscientização sobre o Covid-19 e acessar informações seguras, verdadeiras, porque nós passamos momentos e ainda estamos passando de muitas fake news, inclusive contra a vacinação de crianças e adolescentes. Esse excesso de informação e informações errôneas, né, contrárias à ciência, essa ansiedade que a gente presenciou recentemente, que ainda está em voga, né, que é a ansiedade dos pais, vacina, não vacina os filhos, né, isso é o caos agora nesse início de ano. Né? Então, é importante a gente procurar fontes mais seguras de informações e ensinar para as crianças e para os adolescentes. A gente Sim. a jogar informação no Google acadêmico e não só no Google e não só nos sites de notícias comum. Campanhas de conscientização contra o abuso sexual infantil e violência doméstica foram bem poucas que passaram aqui no nosso país, mas que teve um movimento relacionado a isso. E deixa eu ver, mais um fator protetivo. Você lembra de mais algum, Rosângela? Acho que esse que você já citou, né, a condição do afeto, né, a manter uma escuta bastante aberta, né, para essas questões de saúde mental, que a gente sabe que ainda tem o estereótipo do preconceito, né, então poder dialogar com o jovem, com a criança sem medo, né, que às vezes os pais têm essa dificuldade de se aproximar, né, e buscar ajuda. Então, acho que esse é um fator muito importante, né? As políticas públicas, que a gente sabe que são precárias, né? Nessas questões aí mais sérias. O desamparo, de uma maneira geral, né? Pais, jovens, adolescentes, né? Nós também, na nossa condição de profissional, né? O quanto que a gente precisa buscar essas informações mais corretas, acompanhar esses estudos, para a gente também poder acolher essa demanda aí
que cada vez cresce mais, né? A Rosana está citando aqui as amizades, são importantíssimas, né? E, a Valéria trouxe uma questão, Ana, acho que já que estamos falando aí das muitas ansiedades, não sei se você quer acrescentar mais, ou se alguém quer acrescentar mais um fator protetivo, mas acho que a gente podia entrar aí na questão do livro, né, para a gente poder, inclusive, falar do diferencial aí do diagnóstico, né, das muitas ansiedades, quadros de ansiedades e o TDAH. Mas podia contar um pouquinho, Ana, né, até para as pessoas conhecerem o seu percurso, como é que foi a ideia, né, de ter colocar essa experiência no livro, né, a construção da escrita do livro. Se puder contar um pouquinho, Ana, nós estamos com 15 minutinhos. Ah, não, tá ótimo. Nossa. Vamos lá. Bom, esse é o livro sobre o TDAH, família e criança, contribuições psicanalíticas. Eu, né, na trajetória profissional, esse ano já completo 12 anos de formada e sempre me interessei pelo desenvolvimento emocional, relacionamento da mãe e da criança, sempre foi um tema que me chamou a atenção. Então, logo que eu me formei, eu fiz um aprimoramento na Unicamp, no Hospital da Mulher, e lá eu comecei uma pesquisa com os companheiros das mulheres mastectomizadas. Quando eu fui finalizar essa pesquisa, eu finalizei com a minha orientadora aqui de Ribeirão Preto, com a Valéria Barbieri, aqui da USP de Ribeirão Preto. E aí veio essa oportunidade de estar fazendo mestrado com ela. Ela é uma professora, docente, livre docente, tem um pós-doc, já relacionado ao desenvolvimento emocional da criança a partir da experiência materna. Ela fez esse estudo no Brasil, na França, numa região da África que chama Maghreb, e ela fez um estudo até comparativo, né, dentro das culturas. E então, assim, a ideia de estudar a mãe e a criança é da Valéria, né, tem a ver com Tá. estudos que ela já vem fazendo e realizando, né, as narrativas das mães e das crianças. E a ideia de estudar o TDAH foi minha, porque eu tinha dúvidas sobre o transtorno. Para você ter ideia, né, Rosângela, não sei como que foi na sua época, mas eu, durante a minha formação, falava-se muito pouco sobre o TDAH. E a imagem, a ideia assim, que se tinha é que era um transtorno construído socialmente, que não era um transtorno real, que a gente, enquanto profissional, precisava sempre questionar, apontar que tinha que a hiperatividade, a curiosidade, a impulsividade eram característicos da infância e que, né, as famílias, as escolas tinham que aguentar isso de alguma forma, porque o transtorno era uma construção social, não era real. E, inclusive, que a gente poderia se posicionar contra a medicalização, que na época, e aí hoje ainda é, né, é feita por qualquer profissional médico. Né? O ideal seria que fosse com um neurologista ou com um psiquiatra, que são especialidades que têm, né, relação aí, ó, aos comportamentos, à estrutura cerebral, tudo, mas é feito por qualquer médico. Então, já era assim, já se falava numa hipermedicalização naquela época. E assim, quando eu iniciei a minha prática clínica, que sempre eu gostei muito dessa parte, eu me questionava muito quanto a isso. Eu falava, gente, será mesmo que o transtorno não existe? Será mesmo que é dessa forma? Quantas crianças começaram a chegar, um número muito grande de crianças com TDAH? E foi uma curiosidade pessoal minha, um pouco Uhum. analíticos também que eu encontrava. Então foi uma curiosidade que eu tive. Para minha surpresa agora com o livro, eu vejo que muitos colegas também tinham essa curiosidade. Tá. Quando você se formou, você lembra se falavam sobre TDAH? Muito pouco. Mas Muito. tem o contraponto de hoje que quase tudo é TDAH, né?
TDAH tem o excesso também, né? Como você está falando aí do profissional, hoje que ainda tem, né? Então, qualquer profissional já vai lá, medica, Ritalina, né? E isso é muito sério, porque nem todos têm esse diagnóstico, né? E daí a importância desse diferencial, né, Ana? Eu acho que você podia falar um pouco aí, até para responder a pergunta da Valéria, né, essa questão do diferencial mesmo, né? Quando é que realmente você tem uma circunstância, um quadro aí de TDAH? Isso. Olha, então, né, a curiosidade, a impulsividade, a vontade de conhecer nisso são características da infância, né, do humano. Ai, tá travando muito aqui para mim, Ru. Tá, para mim tá normal, tá travando, pessoal? Né? Características nossas da infância. Isso, assim, é necessário que aconteça para a gente explorar o mundo, para a gente conhecer, né? Faz parte até do desenvolvimento de nós enquanto espécie humana. Uhum, Então, é um indicativo até de saúde na criança. Não é? Quando a gente fala assim, essa criança está quietinha, ela está moadinha, está com algum problema, não é? Então, faz parte do tratamento infantil. Quando que a gente deve se atentar? Quando começa a ser exagerado, a trazer algum prejuízo muito grande para a família, no relacionamento entre a mãe e a criança, no relacionamento da criança com os colegas na escola e na aprendizagem. Geralmente o diagnóstico do TDAH ele acontece aí por volta dos 6 anos de idade, que é quando ela inicia a parte de testagem na escola, de avaliações das provas, que ela é cobrada no rendimento escolar. Então ele aparece mais, porque essa criança ela passa a ter um prejuízo na escola, apesar dela ter tudo perfeito, tudo adequado para ela aprender, no termo, em ponto de vista físico, ela não consegue. Com isso, deve chamar atenção e a gente procurar um acompanhamento. Não é puxando para o nosso lado de psicólogo, mas eu acho que o psicólogo é um ótimo profissional para iniciar o acompanhamento de uma criança com suspeita de TDAH. Eu acho que pode iniciar por nós, porque a gente pode avaliar e analisar outras circunstâncias, né, do comportamento, analisar, de repente fazer encaminhamento, se for preciso, para fonoaudióloga, para psicopedagoga, para descobrir o que está acontecendo, se há alguma coisa no processamento auditivo ou na visão. E aí poder fazer uma avaliação neuropsicológica, um encaminhamento para um médico, pediatra, neurologista, de preferência infantil, que trate de crianças, para que essa criança receba assim, um suporte adequado e o melhor possível. E não só para a criança, mas também para a família. Ter um apoio para essa família, de falar sobre o que é o transtorno, explicar, de repente, ainda existe muito preconceito quanto a isso. Né? O TDAH não é uma doença, né? Não é algo incapacitante que vai aí prejudicar, né, a vida dessa criança, que ela não vai conseguir realizar coisas na vida, coisas importantes, vai ter realizações, sabe? Não, ele é um transtorno neurobiológico que hoje tem acompanhamento, tem inclusive medicamentos e que bem acompanhada e precocemente já acompanhada, essa criança ela vai alcançar um resultado que vai auxiliar ela ao longo da vida. uhum. Ana, tem duas questões. A Carla colocou que hoje, inclusive, sabemos que o TDAH pode ser comorbidade de outros transtornos psicológicos. Você Isso. concorda com isso? E a Valéria está trazendo a pergunta a partir de que idade é seguro o psicodiagnóstico? Até Uhum. acho que ela está perguntando E aí. entra como comorbidade. Uhum, Por exemplo, a criança ela pode ter o TDAH e ela pode ter dislexia também.
que é é uma outra ordem, né, de dificuldade, que é mais aí no processamento das letras, dos fonemas. Pode vir junto com o diagnóstico de TA, que é o transtorno do espectro autista. Uhum. E o TDAH ele pode se manifestar de três formas: com predominância hiperativa, ou então com predominância na desatenção, ou combinado, quando ele vem com a parte hiperativa e da desatenção juntas. E agora com o CID-11, que foi lançado recentemente, ele manteve essa classificação que já estava já no DSM. Uhum. Ele pode vir sim como uma comorbidade. E a partir de qual idade é seguro o psicodiagnóstico? Já existem alguns testes que avaliam aí desde 3, 4, 5 anos de idade, mas do que eu percebi aqui nos estudos, no levantamento, né, da bibliografia que foi feita para o livro, o melhor seria a partir dos 6 anos. Porque a partir dos 6 anos é possível fazer uma avaliação neuropsicológica melhor, usando aí testes como o VIS, que tem, né, usados aí no mundo inteiro. E como envolve também o uso da medicação, então assim, quando ele começa a ter essa, eu não gosto dessa palavra da cobrança escolar, mas é quando ele começa a ser avaliado, quando a criança começa a passar por uma avaliação. E isso tem um impacto para a criança também, sabe, ela não ir bem. É um transtorno que já afeta muito a autoestima das crianças. Elas já são chamadas muita atenção por elas terem a hiperatividade, não conseguir controlar muito bem a impulsividade. Então, a hora que ela começa a ter uma dificuldade no rendimento escolar, isso traz muito impacto na autoestima. Então, um momento, não digo adequado, mas um melhor momento pode ser em torno dos 6 anos. Mas antes disso, tem alguns testes que já conseguem avaliar. Tem uma escala muito famosa que chama SNAP, SNAP, que ajuda a fazer também o diagnóstico do TDAH, né? Mas o diagnóstico ele ainda é muito clínico, baseado aí na exclusão de outras patologias, de outras dificuldades. Não tem ainda um teste específico que vai falar é TDAH ou não. Olha, eu acho que a Carla complementa e reforça o que você falou, né? Acompanhamento multiprofissional é muito importante. A psicologia é imprescindível para o TDAH e familiares no acolhimento institucional, adaptação e inclusão, né? Acho que ela está reforçando aí a questão de competências do psicólogo, né? Na lida e no manejo com esse quadro. Isso. Ana, acho que estamos ficando sem tempo. A Gente, Carla colocou mais uma questão aqui. Avaliação formativa é um momento de checkmate para os transtornos e dificuldades. Você né? quer fazer Bom, um fechamento, Ana? Contar um pouquinho mais do livro? Eu queria que você falasse da capa. Será que dá tempo? Que é linda. o livro ele está dividido em três momentos. Ele vai falar um pouco sobre o TDAH no começo, Uhum. depois ele vai falar sobre a teoria de Winnicott, o desenvolvimento emocional infantil, a importância da mãe e da família para o desenvolvimento emocional. E depois ele traz os 4 casos de meninos que têm TDAH. A mãe e a criança participaram, né, e puderam trazer aí uma contribuição para a gente ler sobre os casos. É um estudo psicanalítico. A capa é aqui de Brodowski, do Portinari, são meninos, né, em movimento. Como são 4 meninos que tem no livro, eu quis fazer uma homenagem né, com Ficou essa obra, linda. chama Meninos Brincando. E o filho dele me deu autorização para estar pondo aqui na capa. E quero o livro. Eu tenho o livro, gente. Quem quiser pode me mandar mensagem, eu mando para vocês, até com dedicatória. Ó, acho que já já a gente cai, o Instagram corta a gente aí, mas a Carla acrescentou que, na verdade, ela é psicopedagoga clínica e ela encaminha para a psicologia. Falou que quer o teu livro.
A Jana está dizendo, acha que DPAC ainda é pouco conhecido. A Jana, Ela escreveu TDAH, eu acho. eu acho que sim. E poderia falar sobre o diagnóstico diferencial de distúrbio de processamento auditivo central. Isso, porque esse distúrbio, às vezes a criança não consegue prestar atenção porque ela não consegue processar a informação. Por isso Uhum. que a gente encaminhar, às vezes, para o fonoaudiólogo, antes de falar que é um TDAH, observar Tá, bem. tá. Precisa dessa primeira intervenção para poder descartar. Tá. Isso. Ana, acho que estamos na hora. Foi um prazer falar aqui com Eu que você. agradeço. Agradeço a companhia aí dos demais colegas, Um né? probleminha de travar. Mas acho que deu para compreender aí o seu Nossa, recado, a sua contribuição. participar. Obrigada a todas vocês. Obrigada, Rosângela, por essa Um oportunidade. abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.